Imagina só, você pega uma máquina do tempo, volta para o ano de 1600 e vai direto para o lugar onde hoje fica Brasília. Você espera encontrar prédios modernos, ruas organizadas, mas não tem nada disso. Sem cidade, sem asfalto, sem luz, sem sequer o nome Brasília. Mas então, o que existia ali? Quem vivia naquela região? E o mais curioso, será que alguém já imaginava que ali surgiria a capital do Brasil? Fica comigo até o final porque o que você vai descobrir pode mudar completamente a forma como você vê Brasília hoje. Ao chegar ao território onde hoje se encontra Brasília, no ano de 1600, o cenário é completamente dominado pela natureza. A paisagem é marcada pelo cerrado, com vegetação baixa, árvores de troncos retorcidos e um ambiente que resiste ao clima seco da região. O silêncio é predominante, interrompido apenas pelos sons naturais. O vento, os animais e o movimento da própria terra viva. Não há qualquer sinal de urbanização, nenhuma construção, nenhuma estrada ou estrutura que indique presença de uma cidade. A região é habitada por povos indígenas que conhecem profundamente aquele território. Eles vivem da caça, da pesca e do cultivo, utilizando os recursos naturais de forma equilibrada. Cada parte do ambiente possui um significado, uma utilidade e uma história dentro da cultura desses povos. Para eles, aquele espaço não é vazio, mas sim um lugar de vida, pertencimento e conhecimento acumulado ao longo de gerações. Enquanto isso, a colonização portuguesa permanece concentrada no litoral. As atividades econômicas, as cidades e o poder político estão distantes dali. O interior do território é visto como uma área de difícil acesso, com poucos atrativos imediatos para exploração naquele momento. Sem rotas estabelecidas e sem conhecimento aprofundado da região, o avanço para o interior acontece de forma lenta e limitada. Com o passar do tempo, exploradores começam a atravessar essas áreas, enfrentando desafios naturais e expandindo gradualmente os limites conhecidos da colônia. Mesmo assim, por muito tempo, o local permanece sem grande destaque dentro do cenário colonial. A ideia de ocupar o interior de forma estratégica só surge muito depois, quando começa a se perceber a importância geográfica da região. Décadas se transformam em séculos, e aquilo que antes era apenas natureza começa, lentamente, a ser visto de outra forma. Eventualmente, surge o planejamento de uma nova capital no interior do país, trazendo uma mudança radical para aquele espaço. O que antes era um território natural, habitado apenas por povos originários e pela fauna local, passa a dar lugar a uma cidade construída com objetivos políticos e administrativos. A transformação é profunda. De um ambiente completamente natural e silencioso, surge um centro urbano planejado, com grandes avenidas, edifícios modernos e intensa movimentação. Essa mudança evidencia como o tempo e as decisões humanas podem alterar completamente a função e o significado de um lugar. O território que um dia foi apenas parte do Cerrado se torna, séculos depois, um dos pontos mais importantes do país. E essa transição mostra que, mesmo nos lugares onde aparentemente não há sinais de futuro desenvolvimento, o curso da história pode reservar transformações inesperadas. A Terra, antes marcada apenas por trilhas naturais, passa a receber intervenções humanas que redefinem completamente sua aparência. O solo é nivelado, áreas são desmatadas e novos caminhos são traçados com objetivos específicos. Os cursos de água que antes seguiam seu fluxo natural começam a ser observados com interesse estratégico. A presença de água passa a ser um fator decisivo para qualquer tipo de ocupação futura. A topografia da região também ganha importância. Elevações, planícies e áreas mais estáveis passam a ser analisadas como possíveis pontos de construção. O clima, antes apenas uma característica do ambiente, se torna um desafio a ser enfrentado por quem pretende viver ali de forma permanente. As estações secas exigem planejamento,
armazenamento de recursos e adaptação das estruturas humanas. As estações chuvosas, por outro lado, transformam o terreno, alteram caminhos e criam novas dinâmicas naturais. O vento constante influencia não apenas a vegetação, mas também qualquer tentativa futura de construção. A fauna, que antes dominava o espaço, começa a recuar à medida que a presença humana se intensifica ao longo dos séculos. Espécies se adaptam, migram ou desaparecem, conforme o ambiente é modificado. A relação entre ser humano e natureza se transforma gradualmente, passando de coexistência para intervenção. Os conhecimentos indígenas, embora fundamentais, muitas vezes deixam de ser considerados nos processos de ocupação mais recentes. Isso gera uma ruptura entre o modo tradicional de viver naquele espaço e a nova lógica imposta pela urbanização. A memória do território começa a se fragmentar. Histórias antigas deixam de ser contadas com a mesma frequência. Lugares que antes tinham significado cultural passam a ser substituídos por estruturas modernas. O ritmo da vida acelera. Onde antes o tempo era medido pelos ciclos naturais, agora ele passa a ser definido por horários, compromissos e demandas urbanas. A paisagem sonora muda completamente. O silêncio dá lugar ao movimento constante, ao som de veículos, construções e atividades humanas. A iluminação artificial transforma a noite, apagando parte da visibilidade do céu estrelado que antes dominava o ambiente. A percepção de espaço também se altera. O que antes parecia vasto e infinito passa a ser dividido, organizado e limitado por estruturas físicas. O território ganha novos significados simbólicos. De espaço natural, passa a representar poder, organização e identidade nacional. A presença de pessoas vindas de diferentes regiões cria uma mistura cultural única. Novos hábitos, costumes e formas de viver se estabelecem. A alimentação muda, o modo de vestir muda, a forma de se comunicar muda. O local deixa de ser isolado e passa a ser conectado com o restante do país. Rodovias, meios de transporte e sistemas de comunicação aproximam o que antes era distante. A economia local se desenvolve com base em novas atividades. Serviços, comércio e administração pública passam a dominar a dinâmica da região. A natureza, embora ainda presente, deixa de ser o elemento central da vida cotidiana. Áreas preservadas surgem como forma de manter parte do equilíbrio ambiental. Esses espaços funcionam como lembretes do que existia antes. Ao mesmo tempo, surgem desafios relacionados ao crescimento urbano. A necessidade de planejamento constante se torna evidente. A expansão descontrolada pode gerar impactos negativos, tanto sociais quanto ambientais. A gestão do espaço passa a ser uma responsabilidade contínua. O território deixa de ser apenas um local e passa a ser um sistema complexo. Cada decisão influencia diretamente o futuro da região. A história do lugar se torna um elemento importante para compreender seu presente. O passado natural e indígena começa a ser estudado, registrado e valorizado. Pesquisas, estudos e registros buscam reconstruir o que existia antes da urbanização. Essas informações ajudam a criar uma consciência maior sobre a importância do território. A educação passa a incluir esses conhecimentos, conectando passado e presente. A identidade local se fortalece a partir dessa compreensão histórica. O espaço deixa de ser apenas funcional e passa a ter também um valor simbólico profundo. A relação das pessoas com o lugar se torna mais complexa. Não é apenas um local de moradia, mas também um ponto de referência histórica. A transformação daquele território ao longo dos séculos revela a capacidade humana de adaptação e mudança, mas também evidencia a importância de equilíbrio. O futuro da região depende diretamente das escolhas feitas no presente. Cada nova geração herda não apenas o espaço físico, mas também sua história. E essa história continua sendo escrita, dia após dia. O que começou
como um ambiente natural praticamente intocado se tornou um dos centros mais importantes do país. E mesmo com todas as mudanças, ainda é possível encontrar vestígios daquele passado distante. Eles estão nos detalhes, nas áreas preservadas, nas histórias contadas e na memória coletiva. O território continua evoluindo. Novas transformações ainda estão por vir. E assim como no passado, muitas delas ainda são impossíveis de prever. O que permanece constante é a capacidade de mudança e a certeza de que nenhum lugar permanece igual para sempre. Ao longo dos séculos, além das mudanças físicas no território, ocorre também uma transformação profunda na forma como esse espaço é interpretado pelas pessoas. O que antes era apenas um ponto desconhecido no interior passa a ser estudado, planejado e analisado sob diferentes perspectivas. E geógrafos começam a observar a posição estratégica da região dentro do território nacional. Estar distante do litoral deixa de ser uma desvantagem e passa a ser visto como uma oportunidade de integração entre diferentes partes do país. A noção de centralidade ganha força. O território passa a ser entendido como um possível elo entre regiões distantes, facilitando conexões futuras. Essa visão não surge de forma imediata, mas é construída ao longo do tempo, com base em estudos, debates e interesses políticos. Ao mesmo tempo, cresce a necessidade de reorganizar o país de forma mais equilibrada. A concentração no litoral começa a ser questionada. Surge a ideia de distribuir melhor o desenvolvimento, levando infraestrutura e presença administrativa para o interior. Essa mudança de pensamento representa uma ruptura importante com o modelo colonial inicial. O espaço deixa de ser ignorado e passa a ser considerado essencial para o futuro do país. A partir daí, o território começa a ser inserido em planos mais amplos. Projetos são desenhados com base em critérios técnicos, algo completamente diferente do que existia em 1600. A racionalidade passa a guiar decisões que antes não existiam. O local é medido, calculado e analisado em detalhes. Aspectos como clima, relevo e localização são transformados em dados. Esses dados influenciam diretamente as escolhas feitas posteriormente. O território deixa de ser apenas observado e passa a ser planejado. Esse processo marca uma mudança significativa na relação entre ser humano e espaço. A natureza deixa de ser apenas vivida e passa a ser organizada. A lógica do planejamento substitui a lógica da adaptação natural. Cada elemento começa a ter uma função definida. Nada é deixado ao acaso. A organização do espaço passa a seguir objetivos claros. Esse novo modelo exige conhecimento técnico, algo que não fazia parte da realidade daquele território em 1600. Profissionais especializados passam a atuar diretamente na transformação do local. Arquitetos, engenheiros e urbanistas entram em cena. Cada decisão tomada altera profundamente o resultado final. O espaço passa a ser desenhado antes mesmo de existir fisicamente. Isso representa uma mudança radical em comparação com o passado. Antes, o ambiente moldava a vida. Agora, a vida passa a moldar o ambiente. Essa inversão define o início de uma nova fase. O território deixa de ser apenas um cenário e se torna um projeto. Ao mesmo tempo, essa transformação levanta questões importantes. Até que ponto é possível modificar um ambiente sem perder sua essência? Como equilibrar desenvolvimento e preservação? Essas perguntas passam a fazer parte das discussões sobre o futuro da região. O crescimento traz benefícios, mas também desafios. A necessidade de infraestrutura aumenta. O consumo de recursos naturais se intensifica. O espaço precisa ser constantemente adaptado para atender novas demandas. A complexidade do território cresce. Ele deixa de ser simples e passa a ser multifuncional. Cada área possui uma finalidade específica. A organização se torna essencial para o funcionamento do conjunto. Sem planejamento, o sistema não se sustenta. Isso reforça a importância das decisões tomadas ao longo do tempo. Cada escolha impacta diretamente o resultado final. O território passa a ser resultado de múltiplas camadas históricas. Nada surge de forma isolada. Tudo é consequência de processos anteriores. Essa continuidade é fundamental para entender o presente. Ao observar o espaço atual, é possível identificar vestígios dessas transformações. Eles não estão apenas na paisagem, mas também na forma como o local funciona.
A estrutura da cidade reflete decisões tomadas décadas antes. E essas decisões, por sua vez, foram influenciadas por ideias ainda mais antigas. O passado continua presente, mesmo que de forma indireta. Isso mostra que o tempo não apaga completamente o que já existiu. Ele apenas transforma. Cada fase deixa marcas, algumas visíveis, outras mais sutis. Mas todas contribuem para a construção do espaço como ele é hoje. Essa percepção amplia a compreensão sobre o território. Ele deixa de ser apenas um lugar físico e passa a ser um registro vivo da história. Um espaço onde diferentes tempos coexistem, onde passado, presente e futuro se conectam, e onde cada transformação abre caminho para a próxima. Nada é definitivo. Tudo está em constante mudança. E essa é justamente a característica que torna esse processo tão interessante. O território nunca está pronto. Ele está sempre se tornando algo novo, sempre evoluindo, sempre se transformando e sempre carregando consigo as marcas de tudo o que já foi. Com o passar do tempo, o território também passa a ser interpretado através de diferentes formas de registro, e mapas mais precisos começam a surgir, trazendo representações detalhadas da região e permitindo uma compreensão mais clara de sua localização e características. Esses registros não apenas orientam deslocamentos, mas também influenciam decisões políticas e estratégicas. A cartografia se torna uma ferramenta essencial. Ela transforma o espaço em informação. Cada linha traçada no mapa representa uma tentativa de entender e controlar o território. Além dos mapas, surgem relatos escritos. Exploradores, viajantes e estudiosos começam a documentar suas experiências, descrevendo o ambiente, as dificuldades e as descobertas feitas ao longo do caminho. Esses registros ajudam a construir uma memória mais ampla do lugar. A informação começa a circular, o território deixa de ser desconhecido e passa a ser discutido em diferentes contextos. Esse processo amplia o interesse pela região. Ao mesmo tempo, o avanço do conhecimento científico contribui para novas interpretações do espaço. Estudos sobre solo, clima e vegetação permitem compreender melhor o funcionamento do ambiente. Essas informações são utilizadas para orientar futuras ocupações. A ciência passa a influenciar diretamente o uso do território. O espaço deixa de ser apenas observado e passa a ser analisado de forma sistemática. Essa mudança traz novas possibilidades, mas também exige responsabilidade. A forma como o território é utilizado passa a ter consequências mais evidentes. Decisões equivocadas podem gerar impactos duradouros. Por isso, o planejamento se torna cada vez mais importante. Ele não se limita apenas à construção de estruturas, mas envolve também a gestão de recursos e a organização do espaço. A tecnologia começa a desempenhar um papel fundamental nesse processo. Ferramentas mais avançadas permitem análises mais precisas. O território passa a ser monitorado, estudado e acompanhado de forma contínua. Essa capacidade de observação amplia o controle sobre o espaço, mas também aumenta a complexidade das decisões. Cada escolha precisa considerar múltiplos fatores. O equilíbrio entre desenvolvimento e preservação se torna um desafio constante. Ao mesmo tempo, a região passa a ter um papel simbólico dentro do país. Ela representa não apenas um espaço físico, mas também uma ideia. A ideia de progresso, a ideia de organização, a ideia de construção planejada. Esse simbolismo influencia a forma como o local é percebido. Ele deixa de ser apenas um ponto no mapa e passa a ter significado nacional. A identidade do território se transforma. Ela passa a ser construída não apenas pela história, mas também pela intenção. Cada elemento do espaço reflete uma escolha. Nada é completamente aleatório. Essa característica diferencia o território de muitos outros lugares. Ele é resultado de um projeto, mas, ao mesmo tempo, continua sendo influenciado por fatores naturais. O clima, por exemplo, continua desempenhando um papel importante. Ele afeta o cotidiano, a infraestrutura e a forma de viver. A natureza não desaparece completamente. Ela continua presente, mesmo que de forma modificada. Esse equilíbrio entre natural e construído define a identidade atual do local. O território se torna um espaço híbrido, nem totalmente natural, nem totalmente artificial. Essa condição exige adaptação constante. As pessoas que vivem ali precisam lidar com essas características específicas. O modo de vida se ajusta ao ambiente. E o ambiente, por sua vez,
continua sendo ajustado pelas pessoas. Essa relação dinâmica nunca se encerra. Ela está sempre em movimento, sempre em transformação, sempre evoluindo. E ao observar esse processo, fica claro que o território é muito mais do que um simples espaço geográfico. Ele é o resultado de interações contínuas entre natureza, tempo e ação humana. Cada fase adiciona uma nova camada. Cada decisão cria um novo caminho. E cada transformação abre novas possibilidades para o futuro. Se você gostou dessa viagem no tempo, deixa o like e se inscreve no canal para ver mais reconstruções históricas de cidades antigas feitas com inteligência artificial. E comenta aqui embaixo. Qual cidade histórica você gostaria de ver no próximo vídeo?